pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. O assunto de hoje é casos de semelhança de triângulos. Olha, o primeiro caso de semelhança de triângulo que eu vou comentar com vocês, temos 4 no total, né? Esse é o primeiro, é o caso lado, ângulo, lado. O que seria esse caso lado, ângulo, lado, ou mais conhecido como LAL? Olha, a definição aqui. Se dois triângulos têm dois lados e um ângulo entre eles respectivamente congruente, então os triângulos são congruentes. Observe o seguinte, nessas duas figuras aqui. O ângulo meu de 90 graus vai ser minha referência, certo? Então os lados correspondentes são 2 e 2, 3 e 3. Observe o seguinte, aqui é a altura do triângulo, base do meu triângulo e base do meu triângulo. São os lados correspondentes, né? Então, eu tenho um ângulo entre esses lados correspondentes e os lados correspondentes iguais. Nesse caso, então, eu tenho dois lados iguais e um ângulo. Então, eu tenho um lado, ângulo, ou lado, ângulo, lado, tanto faz. O primeiro caso, então, de semelhança entre triângulos, de congruência entre eles, é o caso lado, ângulo, lado, onde eu tenho dois lados congruentes e um ângulo entre eles igual, ok? Tudo bem? Então, eu posso afirmar, pelo caso LAN, que esses dois triângulos são congruentes entre si, ou são semelhantes entre si, ok? Vamos lá para o segundo caso. No segundo caso, eu tenho a situação ângulo, lado, ângulo, ou ainda o ALA, ok? Então vamos lá. Se dois triângulos têm um lado e os ângulos adjacentes a ele respectivamente congruentes, então os triângulos são congruentes, tá? Vamos observar aqui no exemplo dos dois triângulos. Se dois triângulos têm um lado e os ângulos adjacentes entre eles, respectivamente, são congruentes, então os triângulos são congruentes. Esses dois triângulos têm um lado, ó, lado 2 e lado 2. Esses lados são correspondentes, mais uma vez, a altura do meu triângulo, e se eu inverter esse triângulo, eu vou perceber que isso aqui também é altura. São lados correspondentes entre si, ok? E aí eu tenho um ângulo reto de 90 graus, e tenho esse ângulo aqui, olha, de 56 graus. 56 graus aqui, né? Então, tenho um lado e dois ângulos congruentes. Nesse caso, então, eu tenho o caso ALA, ou seja, dois ângulos e um lado congruente entre si. Logo, esses dois triângulos eu também posso afirmar que eles são semelhantes entre si, ok? Vamos para um outro caso de semelhança de triângulos. Esse caso aqui é bem simples. É o caso lado, 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 ou LLL. Se dois triângulos têm os três lados respectivamente congruentes, então os triângulos são congruentes entre si, ok? Então, olha, de novo, bem fácil da gente observar. Eu tenho dois triângulos aqui e os lados correspondentes. Esse lado é correspondente a esse, possuem o mesmo valor. Esse lado aqui é correspondente a esse. Perceba que é a base do meu triângulo aqui, né? Então, aqui vale 3, aqui vale 3. Logo, esse lado é semelhante a esse, são iguais, de valores iguais, né? Esse lado aqui, olha, percebam que são correspondentes entre si e também possuem o mesmo valor, 3,61. Então, pelo caso lado, 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 esses triângulos são semelhantes entre si. Ainda existe um quarto caso de semelhança de triângulo, tá? É o caso lado, ângulo e ângulo oposto, ou LAO. Olha, vamos ver a definição. Se dois triângulos têm um lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruentes, então os triângulos são congruentes, tá? São semelhantes.
Observe o seguinte, eu tenho aqui um lado, no caso aqui a minha base desse triângulo, um ângulo adjacente e um ângulo oposto. Nesse segundo triângulo aqui, eu também tenho um lado, um ângulo adjacente, ou seja, que está junto com o lado, e um ângulo oposto. Observe que esses lados são iguais, aqui vale 3 e aqui vale 3. O ângulo adjacente aqui, a esse lado, 90 graus, são iguais. E o ângulo oposto a esse lado, de 56 graus, e aqui também é 56 graus, são iguais. Logo, eu posso definir que esses dois triângulos são semelhantes entre si, pelo caso LAO, certo? Lado, ângulo, ângulo oposto. Tudo bem? Esse é um quarto caso de semelhança de triângulo aí. Vamos a alguns exemplos. Olha, na congruência de triângulos estudamos 4 casos. São eles: LLL, LAL, vamos lá de novo, ó. Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo. E ainda, lado, ângulo oposto e ângulo adjacente, ângulo adjacente e ângulo oposto, né? Indique o caso de congruência nos pares de triângulos abaixo. Vamos observar aqui a letra A. Eu tenho aqui um triângulo que possui, óbvio que está fora de proporção essas figuras, né? Mas vamos atentar aqui os valores numéricos. Aqui eu tenho 3 centímetros e 3 centímetros, que seria a minha base desse triângulo. E ângulos de 40 e 60 graus, 40 e 60 graus, né? Então, qual seria o caso de semelhança entre esses dois triângulos? Olha, se eu tenho dois ângulos iguais em um lado, então eu tenho o caso A, L, A, ângulo, lado, ângulo, ok? Então, eu tenho aqui o ângulo de 40 graus, ângulo de 40 graus correspondente, 60 e 60, e o lado entre eles, né? Então, eu tenho o caso ALA. No segundo exemplo da letra B aqui, é bem fácil de visualizar. Também tem dois triângulos, e se eu observar aqui, olha, eu tenho lado 3, 4 e 5, né? E aqui a mesma coisa, 3, 4 e 5, lados correspondentes entre ele. No caso aqui seria um ângulo de 90 graus, tá? De novo, essas duas figuras estão fora de proporção, mas o que vale é esses valores numéricos aqui que eu posso observar. 3, 4, 5, 3, 4, 5. Logo, esses dois triângulos, eles são semelhantes pelo caso lado, lado, lado. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Na letra C, eu também tenho aqui dois triângulos, cuja base vale 4. Esse lado do triângulo vale 3 e esse 3. E um ângulo entre esses dois lados de 120 graus, né? Então, pelo caso de semelhança de triângulos, eu tenho um lado correspondente, um ângulo correspondente e o outro lado correspondente. Então, no caso L a L, tudo bem? Então, ó, dois lados correspondentes iguais e um ângulo entre eles, L a L. Na letra D, é aquele último caso de semelhança de triângulo nosso, né? Eu tenho um lado, que no caso aqui é 6, o ângulo adjacente e o ângulo oposto são iguais a esse aqui, ó, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, né? Então, lado de 6, ângulo adjacente de 30 graus e ângulo oposto de 100. Lado 6, ângulo adjacente de 30 graus e ângulo oposto de 100 graus. Então, nesse caso aqui, a correspondência, o caso de congruência, de semelhança entre eles seria o caso L, ângulo adjacente, ângulo oposto. Tudo bem? Tá aí as definições de semelhança de triângulos, né? Vamos ver algum exercício prático agora. Na figura, o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDE.
Determine o valor de x e y. Observe o seguinte, olha, o problema, ele já disse para mim que esses triângulos são congruentes entre si, tá? Então, nós precisamos descobrir o valor de x e o valor de y. Olha, primeira coisa, precisamos nos orientar aqui para entender quais lados são correspondentes, tá? Então, aqui, olha, eu tenho um ângulo tracinho e dois tracinhos aqui. Aqui um ângulo tracinho e dois tracinhos. Então, esse lado é correspondente a esse. Essa diagonal do triângulo é correspondente a esse lado do triângulo. Logo, esse 12 aqui, essa base 12, é correspondente a esse lado 2x menos 6 do triângulo, ok? Então, lados correspondentes, como esses triângulos são congruentes entre si, eu posso definir da seguinte forma, olha, esse lado é correspondente a esse. Então, vamos escrever assim, ó, 2x menos 6 tem que ser igual a 12. Observe que cai numa equaçãozinha simples de primeiro grau, né? E aí vou resolver essa equaçãozinha de primeiro grau. Vai ficar 2x igual a 12. Esse menos 6 vai para o outro lado, vai ficar mais 6. Logo, 2x vai ser igual a 12 mais 6, que é 18. X vai ser igual a 18 dividido por 2. Esse 2 passa dividindo. 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, olha só. O valor de x nesse triângulo aqui vai ser igual a 9. Então, vai ser 2 vezes, no lugar de x, vou por 9 menos 6, né? 2 vezes 9 é 18 menos 6. 18 menos 6, 12. Então, esse lado aqui vale 12 unidades. Bem, agora preciso determinar o valor de y, né? O valor de y, observe o seguinte, esse lado aqui é correspondente a esse. Então, seria 3y menos 3, correspondente ao 18. Isolando uma incógnita y, eu vou ter aqui, ó, 3y igual a 18 mais 3. 3y é igual a 18 mais 3, que vai dar 21. Logo, y vai ser 21 dividido por 3. 21 dividido por 3, uma divisão exata, vai ser igual a 7. Ok? Então, y vale 7. Voltando aqui no meu triângulo, eu tenho 3y menos 3, ou seja, eu tenho 3 vezes 7 menos 3. Para descobrir o valor desse lado aqui, 3 vezes 7 é 21, menos 3. 21 menos 3, 18. Beleza, então? Ó, vamos lá, então. Vamos recapitular esse exercício, né? Eu tenho aqui dois triângulos, o ABC e o CDE. Primeira coisa, achar os valores correspondentes. Para isso, o que eu fiz? Peguei os ângulos de referência. Peguei esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Observe que esse lado é correspondente a esse lado aqui, ó. Ele está entre os mesmos ângulos correspondentes aqui, né? O ângulo 1 e o ângulo 2. Ângulo 1 e o ângulo 2. Olha, perfeito. E aí já consigo observar que essa diagonal do triângulo aqui é correspondente a essa. Então, 3y menos 3 tem que ser igual a 18. E essa base do meu triângulo aqui é correspondente a essa. Então, 2x menos 6 tem que ser igual a 12. Feitas essas definições, eu consigo resolver uma equaçãozinha simples de primeiro grau e determinar o valor de x, né? Que é o que o problema está pedindo. Ó, determine o valor de x e de y. E aqui eu também consigo determinar o valor de y, observando que o lado 3y menos 3 é igual ao lado 18. Caio numa equaçãozinha simples, resolvo a equação e determino o valor de y, que é igual a 7. Tá legal? Espero que esse vídeo ajude vocês a resolver os exercícios propostos do livro aí, tá?
Até uma próxima, então.